capítulo 24 de Josué, no seu capítulo 20, que diz assim: se abandonarem, ou seja, se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele, Deus, se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, respondeu eles. E disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. E naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo na cidade de Siquém, e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse a ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Essa é a fala de Josué. Agora você vira a sua página, a gente vai começar o livro de Juízes. E vai ao final do livro de Juízes, no capítulo 21, e olha o que acontece ao final da história. Nós vamos começar a história do fim para o começo. O último capítulo de Juízes, verso 21, último versículo do capítulo, que é o verso 25. Que diz assim: naquela época, ou seja, na época dos juízes, não havia rei em Israel. E como consequência disso, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vou repetir. Naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que entra na divisão da nossa alma, do nosso espírito. É ela que coloca luz no nosso caminho. É ela que é uma lâmpada para os nossos pés. E nós pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós e ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações. E nós experimentamos transformação de Deus nessa noite. Que saiamos daqui muito mais convictos do Deus que servimos. E que também saiamos daqui com discernimento, para perceber se não há deuses estranhos na nossa vida. Deuses falsos, ídolos do nosso tempo. Que se houver, o Senhor possa quebrá-los nessa noite. Para que só o Senhor seja o único Deus, vivo e verdadeiro, e que toda a terra lhe deve adoração. E nós nos juntamos à criação em adoração àquele que é único e digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, para todo sempre. Amém. Amém. Meus amados, certo e errado. Certo, diferente de errado. Certo está de um lado, errado está do outro lado. O que é certo e o que é errado? Nós estamos vivendo uma época em que certo e errado
está se tornando cada vez mais relativo. O que é certo para uma pessoa parece não ser certo para outra pessoa. O que é bem para um parece não necessariamente ser bem para o outro. Em outras palavras, nós estamos vivendo o que a filosofia, por exemplo, chama de relativismo. As coisas são relativas. Isso é certo para você, mas não é para mim. Isso é errado para você, mas não é para mim. Cada um cuide de si mesmo. Cada um tenha a sua verdade. Cada um leva a sua vida do jeito que achar melhor e mais conveniente. O problema com essa concepção de vida é que nem tudo se encaixa aí, mesmo para quem não tem fé, mesmo para quem não crê em Deus. Por exemplo, o mundo natural ou o mundo da natureza, não dá para você relativizar algumas coisas. Se você subir num prédio, está lá no topo do prédio, e alguém fala assim, olha, se você pular daí, um vai falar assim, você vai se esborrachar no chão. Aí o outro fala, não, imagina, só para você que é assim. Para mim não é, pode pular que não acontece nada. O que você acha que vai acontecer? Não é relativo isso, é uma realidade, vai acontecer. Se pular, vai se arrebentar lá embaixo. E tem uma série de outras coisas que a gente não pode relativizar. Por exemplo, se você tomar veneno, não adianta você falar assim, não, o veneno não faz mal para mim, só faz para você. Não, tomou veneno, é isso aí, vai envenenar mesmo. Então não dá para relativizar essas coisas. Mas tem mais problemas aí. Quando eu estou falando certo e errado, eu só sei o que é certo e o que é errado, dependendo da referência que eu tenho. Se a referência for eu mesmo, então as coisas são certo ou errado a partir da minha visão, a partir dos meus valores, ou a partir da minha falta de valores. Mas o problema é que isso também não resolve a nossa vida. Porque se eu tiver um valor e você tiver outro, e o outro tiver outro, e cada um tiver um valor, a gente não vai conseguir viver em sociedade. Porque o que para um é certo, o outro não é. O que é bom não é para o outro. E a gente não vai conseguir. No final da história, queiramos nós ou não, há uma referência do que é bom. Há uma referência do que é certo. Há uma referência do que é justo. E qual é essa referência? Essa referência é Deus. Quer o ser humano acredite ou não nele, Deus continua sendo a referência do que é justo. Quando é que o primeiro homem disse isso é justo, isso não é justo? Quando ele olhou para a lei de Deus. Senão ele não tinha essa referência. Então, Deus não tem nenhum problema, por exemplo, com um ateu. Deus não fulmina uma pessoa porque ela não crê em Deus. Deus dá o direito das pessoas não crerem nele. Agora, o fato de uma pessoa não crer em Deus não quer dizer que ela possa ignorar Deus como padrão de todas as coisas. Porque Deus continua sendo o padrão de todas as coisas. Por exemplo, há uma história curiosa no final do século XIX para o começo do século XX, um pensador famoso chamado Nietzsche, um dos filósofos mais conhecidos do mundo, ele escreveu uma obra e disse assim, Deus está morto. E o Nietzsche ele é ainda uma grande inspiração para as pessoas que são ateus. O problema é que quando chegou no comecinho do século XX, Deus escreveu, Nietzsche está morto. Porque Deus é uma referência para todas as coisas. O Voltaire, que é outro filósofo francês, ele disse assim, 20 anos depois da minha morte, não vai haver mais cristianismo, e as pessoas não vão falar mais em Deus.
Porque nós fizemos a Revolução Francesa e agora a razão está dominando todas as coisas. Então, as pessoas vão acabar com esse negócio de religião, de misticismo, de Deus. A gente vai confiar na ciência e na razão. Eu não sei se você sabe, mas na França, a casa onde Voltaire nasceu é uma gráfica que faz bíblias. Deus continua sendo a referência, queira a gente quer ou queira a gente não queira. E é interessante que nós não podemos ignorar que há um Deus, que há um Criador no universo e que Ele é o padrão das coisas boas, das coisas certas, das coisas justas. Ele é o padrão da beleza, Ele é o padrão da pureza, Ele é o padrão da santidade. E a nação de Israel descobre isso da pior maneira. E na Bíblia, o livro que conta a história desse tempo dos juízes, é um livro que leva por nome Juízes. Que tempo é esse? É um tempo que cada um fazia o que vinha na sua cabeça. Cada um fazia o que achava certo. Cada um conduzia a sua vida. Não havia rei. Eles se afastaram da lei de Moisés e da liderança de Josué. Então todo mundo falou, olha, o que eu acho certo eu vou fazendo, e assim continuou a vida deles. Não é mera coincidência com o nosso tempo de hoje. Você percebeu como hoje, algumas fronteiras que existiam para nós, já não existem mais? Por exemplo, até pouco tempo atrás, uma pessoa nascia homem e mulher. Ela fazia um documento de idade sendo masculino ou feminino. Hoje não mais necessariamente. Hoje até o governo brasileiro permite que você coloque na sua identidade o nome social que você achar melhor para a sua sexualidade. Não importa se eu nasci Roberto. Se eu me vejo como Roberta, eu posso mudar o meu documento. O governo permite isso. Por quê? Porque tudo ficou relativo. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso fazer da minha vida o que achar melhor. O texto de Juízes diz assim, naquela época, cada um fazia o que achava que era melhor para si. E aí está a nação de Israel, morre Moisés, que era a grande referência para eles, que conduzia, que mostrava quem era Deus, a lei de Deus, a lei da vida, o cuidado com a santidade. Morre Josué também, e agora eles não têm mais um guia espiritual. Eles estão na entrada da terra de Canaã, que são vários países. Eles têm que conquistar aquela terra, porque lá tem povos hostis. Só que eles não têm uma liderança espiritual. E o que acontece? Cada um quer fazer de um jeito a coisa. E eles vão percebendo que a coisa vai ficando séria para eles. Porque chega uma hora, eles olham um para os outros, tem as 12 tribos lá, e eles falam assim, quem é que vai atacar esse povo agora? Porque a terra Deus nos deu, só que agora a gente tem que conquistá-la. E não tem Moisés para dizer quem vai, não tem Josué para dizer quem vai. Isso me pareceu aquela história, uma história que eu li, que é muito engraçada, da conferência dos ratinhos. Ratinhos. Os ratinhos, eles estavam numa reunião, uma reunião sobre queijos e pães. E eles estavam lá indignados com o gato, que vinha e comia o alimento deles. Aí um ratinho teve uma grande ideia, falou assim, eu tenho uma ideia, a gente precisa prender o gato. Aí os outros ratinhos falaram, que ideia maravilhosa essa. O que a gente faz? A gente pega uma corda, pega uma coleira, amarra, e a gente vai prender esse gato e nunca mais ele vai comer a nossa comida. E aí a assembleia de ratos vibrou. Resolvemos o nosso problema, o gato preso, a gente não vai ter mais problema nenhum. Mas aí, um ratinho meio desavisado lá do meio, falou assim, por favor, uma palavra de ordem. Quem é que vai colocar a coleira no gato?
essa questão que está diante deles aqui. A terra está conquistada, mas quem é que vai entrar primeiro? Aí eles oram, Deus fala, é Judá, é a tribo de Judá que vai. Aí o Judá fala, a gente vai ter que colocar a coleira nesse gato aí. Vão ter que entrar para dentro. E eles vão. E Deus é com eles. E eles vencem a primeira batalha. Mas eles vencem a primeira batalha e se esquecem das coisas que Josué tinha dito para eles. O que é que Josué tinha dito para eles? O Senhor, o Deus de vocês, livrou vocês do Egito, conduziu vocês pelos desertos, vocês estão atravessando o rio Jordão, a terra de Canaã está na frente de vocês, mas vocês precisam se lembrar de duas coisas. O Senhor é o Deus de vocês. Não se esqueçam disso. Segundo, vocês precisam tirar esse povo dessa terra, porque esse povo é mau. E é tão mau que Deus já deu muitas oportunidades para eles se arrependerem, eles não se arrependem. Então, quando vocês chegarem lá, expulsem aqueles povos. Porque se vocês não expulsarem, eles viverão junto com vocês naquela terra, e eles forçarão vocês a adorarem os deuses falsos deles. E esses deuses falsos lhes serão como uma armadilha. E é interessante que esse povo que começa agora a entrar para as batalhas vai se esquecendo disso. A tribo de Judá entra, faz a primeira batalha, sai vitoriosa. E a gente vai lendo o livro de Juízes, tudo vai acontecendo muito bem até o verso 18. Porque o verso 18 vai dizer assim: o Senhor estava com os homens de Judá, e eles ocuparam a serra central. Ou seja, as montanhas eles começaram a dominar. Mas olha o que vem em seguida. Mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Há coisas acontecendo aqui que tem muito a ver com o nosso tempo. O que tem a ver? Porque o livro dos Juízes é a história de como rapidamente o povo se esqueceu das instruções dos profetas de Deus. E como o povo se esqueceu dos atos salvadores de Deus no deserto. Eles estavam diante da bênção deles, mas rapidamente se esqueceu de quem deu a bênção a eles. Eles estavam diante da conquista, mas se esqueceram que foi Deus com mão forte que, na verdade, conquistou aquilo para eles. Então eles se esquecem disso. Aí a segunda tribo entra, a tribo de Benjamim. Só que eles chegam lá, eles veem a sociedade, as festas, o pessoal está bem legal. Ele falou, não vamos brigar com esse povo não, esse povo deve ser gente boa, a gente vai vivendo junto aqui, Deus falou para a gente tirar eles daqui, mas eles são legais, acho que Deus estava meio de mau humor, a gente vai convivendo aqui. Conhece relacionamentos assim? Que você lê a palavra de Deus e olha para o relacionamento e fala, isso não pode dar certo. Mas aí você insiste. Aí você fala, tudo bem, a gente vai levando aqui, a gente vai conduzindo essas coisas. É isso que está acontecendo aqui. Eles vão vivendo juntos e eles vão começando a se misturar culturalmente com o povo. E daqui a pouco eles estão fazendo as coisas deploráveis moralmente, a mesma coisa que aqueles povos pagãos estavam fazendo. Aí entra uma terceira e uma quarta tribo, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E Deus fala para ele, expulsem essa gente daí. E a gente fica assim numa situação difícil quando está lendo Juízes, que a gente acha que Deus está sendo injusto. Como é que Deus dá uma terra para a nação de Israel e está expulsando um povo de lá para eles ir morarem lá? É que a gente não presta atenção nos povos de Canaã. A história dos povos de Canaã é uma das histórias das mais cruéis do mundo e da história. Esse povo era terrível. Esse povo era tão terrível na sua violência, que alguns deles adoravam um deus chamado Baal. E sabe o que eles faziam? Eles faziam uma cerimônia ao deus Baal, que era um touro feito de cobre. E eles colocavam material aquecido dentro do cobre e pegavam o seu filho recém-nascido e colocava dentro do óleo quente.
E Deus olhou para aquilo e deu chance a esses povos, mas eles não mudaram a atitude. Se você acha que é pouco, o povo de Canaã tinha um outro hábito. Eles, por exemplo, pegavam animais das suas fazendas, vaca, cabra, bode, qualquer tipo de animal, e eles iam para as praças públicas e começavam a praticar zoofilia. Sabe o que é zoofilia? Sexo entre seres humanos e animais em praça pública. Era essa gente que habitava Canaã. E Deus disse para os israelitas: não se misturem com eles, eles vão corromper vocês. Daqui a pouco vocês estão fazendo a mesma coisa. E eu fico lembrando quando um pai faz isso com seu filho. Cuidado com as suas amizades, o pai fala. Cuidado com quem você está andando. As pessoas falam: imagina, mãe, eu sei da minha vida. Imagina, pai, jovem é outros papos. Lembra daquele ditado que diz que o passarinho que voa muito com o morcego acaba dormindo de cabeça para baixo? Quantas histórias tristes de famílias, quantas dores, quantos pais vendo filhos hoje falam: meu Deus, por que ele não me ouviu? Por que ele não escutou? Por que a vida dele ganhou esse caminho? A voz de Deus ecoando para a nação de Israel: não se misturem com eles. Mas a tribo de Gemeim se misturou, a tribo de Efraim se misturou, a tribo de Manassés se misturou. Aí Deus está vendo que a coisa está degringolando, eles estão se tornando com os mesmos hábitos dos povos perversos de Canaã. Deus levanta um homem chamado Otoniel, e é o primeiro juiz. Otoniel, quem é Otoniel? Otoniel é o sobrinho do Caleb. Vocês lembram do Caleb? Caleb é aquele homem que, junto com Josué, foram os únicos que entraram na terra prometida da geração anterior. E o sobrinho do Caleb é levantado por Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele junta lá um exército dos povos de Israel, e ele vai contra os povos de Canaã e vence. E vence, e esse Otoniel é um sujeito assim, de um caráter muito bom, é o primeiro dos líderes, dos juízes. E ele é tão bom que a terra experimenta 40 anos de paz depois que ele começa a ajudar no governo. Não tinha rei, mas tinha um guerreiro que era o líder daquele povo. E esse homem, ele mostra para a gente que uma liderança conforme Deus, a liderança de Otoniel, é aquela que entende a espiritualidade, a fé, como algo de coragem. Nós precisamos da fé, nós precisamos do senso de ser espiritual, mas a gente precisa também de coragem para lutar, porque senão a gente conhece a teoria da palavra de Deus, mas não conhece a prática da palavra de Deus. E Otoniel era bom de teoria e era de prática. Ele era tão corajoso que o povo confiou nele. E ele juntou os homens e foi para a guerra, ganhou a guerra. E como ele ganhou muito bem a guerra, e ele era muito justo no que fazia, a nação de Israel falou: olha, fica você liderando a gente aqui. O problema é que passaram 40 anos, os inimigos de Israel não atacaram mais Israel, porque sabia que estava lá um homem firme de caráter. Só que Otoniel não era eterno. E Otoniel começa a ficar velho e morre. E quando ele morre, você vê o texto bíblico, e a nação de Israel, de novo, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não dá para a gente não comparar a história desse homem com algumas famílias. Vê se você se lembra de uma família assim que você conheceu, talvez como seu vizinho, ou na sua família, ou perto de você. Uma família está funcionando tudo bem, o pai é um homem trabalhador, um homem sério, um homem de uma moral lá em cima, ele é referência para todas as coisas, mas aí um dia esse homem passa mal e morre.
A família que era toda ajustada, estava tudo no seu devido lugar, daqui a pouco começa a desajustar tudo. Conhece a história? A filha começa a desandar, o filho começa a procurar droga, a mulher fica meio perdida e a coisa vai desandando. É assim que está acontecendo aqui. Morre Otoniel e a nação começa a se perder de novo. Aí Deus vê o desespero deles. Mas eles ficam 8 anos sendo agredidos por um exército hostil e não clama a Deus. E eu fico pensando como nós nos comportamos também assim. Às vezes nós estamos sendo atacados por uma série de coisas na nossa vida, mas a gente não clama a Deus. A gente se acostuma com isso. E o ser humano é capaz de se acostumar muito fácil com as coisas. É verdade ou não é? A gente vai se acostumando com tudo. A gente vai acostumando com o erro, a gente vai acostumando com a dor, a gente vai acostumando com a traição, a gente vai acostumando com o equívoco, a gente vai acostumando. Achando que a vida assim, a gente nem ora mais contra isso. Era o que a nação estava fazendo aqui. Deve ser assim mesmo a vida. Aí Deus levanta um homem chamado Eude, é o segundo líder. Veja que eles não têm reis, mas Deus vê o sofrimento deles e fala assim: eu vou mandar alguém para ajudar vocês no meio desse lamaçal espiritual e moral que vocês estão. E a gente vê na figura de Eude, esse juiz, a figura de um líder marginalizado. A história desse homem é muito interessante, você vai ler o livro de Juízes e você vai ver. Porque o texto começa assim: e Deus levanta Eude, o canhoto. Aí você fala, canhoto? Por que a Bíblia está falando de canhoto? O Jeremias ela não fala que é destro, o Paulo ela não fala nada, porque Eude o canhoto. E há um sentido, há muita importância nesse termo na Bíblia, que você continua a ler, você vai perceber que esse Eude, ele é um cara marginalizado pelos próprios israelitas. Porque se um deficiente físico hoje sofre os problemas que sofre, imagina 3.000 anos atrás. Ele tinha problemas com a mão direita. E todos os guerreiros de Israel e do mundo lutavam com a mão direita. Ele não podia, então ele tinha que usar a mão esquerda. Então as pessoas viam ele como um aleijado, como um marginalizado, como um deficiente. Mas Deus escolhe esse homem. E Deus escolhe esse homem, e o povo de Israel fala assim: Eude, tem um rei, o rei Eclon, ele está subjugando a gente aqui, ele mandou buscar os impostos. Falou para todo mundo pagar o imposto de renda, o IPTU, as coisas todas, que vai levar tudo lá para o país dele. A gente é escravo deles. E o Eude falou: mas é eu que tenho que ir, você. Ele não vai nem desconfiar de você, você é meio aleijado aí, você vai lá e leva os impostos a gente. E o Eude vai. E o Eude chega lá, num outro país, e fala assim: olha, eu vim trazer os impostos aqui. Aí o pessoal, beleza, dá aqui o dinheiro de vocês, logo, logo a gente vai buscar mais dinheiro lá, que vocês são os nossos escravos. E o Eude sai meio entristecido desse lugar, só que ele está andando para sair, ele para e fala: oh, peraí, eu tenho uma mensagem particular para o rei Eclon. Aí os soldados do rei olham para ele e falam: o que esse cara quer falar com o rei? Ele falou: eu preciso falar, mas tem que falar com o rei sozinho. Os caras olham para o Eude e falam: o que um aleijado pode fazer de mal? Tudo bem, libera esse rapaz aí. E o Eude entra sozinho na sala do rei Eclon, que a Bíblia vai dizer que é um sujeito obeso. Aí você fala: pera, um cara é esquerdo, o outro é obeso. Por que a Bíblia está preocupada com um cara que tem a mão esquerda que ele usa e o outro que é obeso? Ela não fala do Daniel que é esbelto, mas fala que o Eclon, o rei, é um sujeito obeso. E obeso, no tempo antigo, ser gordo era um sinal de quem tem riqueza. Os gordos eram pessoas ricas, tinha muita comida, muita fartura. Mas era só naquela época, viu? Ok? E o Eude entra na sala e ele começa a lembrar do sofrimento do povo dele, de como esse rei está subjugando o povo dele, e como ele trouxe todo o dinheiro do povo dele para esse rei. E ele vai ficando tomado por aquilo. E aí o que acontece? A gente vai lembrar por que ele é esquerdo, por que ele é canhoto.
Porque o texto vai dizer que ele tem um punhal na sua perna direita. Não é na perna esquerda, é na perna direita. Por quê? Porque ele usa a mão esquerda para puxar um punhal que está debaixo dos seus vestimentos. E a hora que ele está sozinho com aquele rei que é ruim, ele pega um punhal e você conhece a história. Ele mata o rei Eglon. E quando ele mata o rei Eglon, está todo mundo lá fora. E ele faz, eu não posso sair pela essa porta. Então ele pula uma janela. Ele pula uma janela, corre para uma montanha e toca um berrante e falou, pessoal, pode vir agora, que o rei Eglon está morto e a gente vai se livrar do jugo dessa nação. E os guerreiros de Israel vêm e vencem esse país hostil, e Eude passa a ser aquele herói improvável, o herói marginalizado. E aqui a gente começa a ver as figuras de Jesus Cristo, libertador, no livro de Juízes. Quem é o primeiro juiz? O primeiro juiz é Otoniel. E é um único que você não encontra falhas nele. É um sujeito bom, um sujeito santo, um sujeito de moral. Mas depois de Eude, desculpe a palavra, mas só tranqueira vai aparecer. Gente complicada, gente cheio de falhas. Mas Deus vai se utilizando de gente improvável para libertar um povo improvável. Eu não sei se você quer animar alguém que está do seu lado. Se você quiser dizer, diga assim para quem está perto de você. Deus gosta de usar gente tranqueira. Você tem chance. Eu tenho chance. Gente complicada. Gente marginalizada. Gente deficiente. Gente que o pessoal fala assim, deixa esse aí. Esse é café com leite. Esse não vai fazer nada. Mas são essas pessoas que vão ter vitórias retumbantes. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Deus eterno altíssimo, Ele tem prazer em tornar a fraqueza humana a sua força. Os soberbos e orgulhosos, Deus nem lida com eles. Porque eles acham que quando vencer foram eles. Mas Deus pega o fraco, o problemático, o deficiente e fala assim, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então você pode. Deus em você, você pode. Não importa as limitações que você tem. Se Deus quiser usar a sua vida e você se abrir para isso, você pode ser um Eude, você pode ser um canhoto, você pode ser um deficiente, mas Deus vai usar a sua vida para trazer libertação para muita gente, porque Ele é Deus. Quando a gente vai olhando para essas personagens dos Juízes, a gente vai ver que como Deus vai mostrando na história salvadores parciais. Para que a gente olhe para Jesus e fale assim, a gente precisa de um salvador que faça tudo. Porque o Eude, ele provocou libertação em Israel, mas o Eude não dá para a gente imitar ele. Era um sujeito problemático. No mínimo a gente falaria assim, mas esse cara foi matar o rei lá, o rei era ruim, mas ele não tinha que matar ninguém, é verdade. E a Bíblia não está endossando isso. A Bíblia está contando a história dele. Para que a gente olhe e fale assim, não, nós não podemos ter um salvador assim como o Eude. Esse cara não dá. Então Deus vai se revelando na história. E aí a gente vai vendo que há muitas semelhanças entre o tempo dos Juízes e o nosso tempo. Porque a nação de Israel, ela recebia o livramento de Deus, ela se avivava, daqui a pouco ela esquecia Deus. E no livro dos Juízes você vai ver isso. A primeira geração que veio com Josué, era gente que tinha visto os milagres do deserto. É gente que tinha visto o pão cair do céu. Deus trazer carne através das aves. Mas essa geração foi morrendo.
E a geração que vem em seguida não tinha mais essa relação com Deus. Você conhece essa história de pai santo, filho... Que nome que eu usaria aqui? Filho não santo. Você conhece aquelas histórias de uma primeira geração, de gente que foi fiel a Deus, gente que andou com Deus, mas o filho não vai. O filho não tem nem sensibilidade espiritual, ele nem percebe que Deus é o dono de todas as coisas. Por quê? Porque essa gente não viu o que Deus fez com seus pais. E essa nação ia abandonando sempre a Deus, ia se misturando com os deuses. Olha as semelhanças com a nossa época. Esse povo aqui, eles tinham uma ideia de Deus dos seus pais, mas eles acendiam uma velinha para o Baal também. Eles até achavam Deus interessante, os deuses dos pais. Mas ele sempre estava levando uma ofertinha para Deus a Astarote. Aí você olha para essa gente e fala, que gente ruim, né, pastor? Que gente tranqueira, tinha Deus lá para eles, e eles estão insistindo com Baal, com Astarote, com os deuses falsos. Igualzinho a gente. Porque os deuses só mudaram de nomes. A gente não adora mais Baal, mas a gente adora a riqueza. A gente confia em Deus, mas a gente confia também na riqueza. A gente confia em Deus, mas a gente acende uma velinha para a riqueza também. A gente confia em Deus, mas a gente quer fama também. A gente confia em Deus, mas nós queremos ser realizados também conforme a sociedade. Nós estamos fazendo a mesmíssima coisa. E é interessante que a orquestra tocou uma música hoje que chama-se Exilado. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Ó, quando é que eu vou? Essa música remete a uma ideia de que os discípulos de Jesus não podem se acostumar com esse mundo que confronta Deus. Nós não somos dessa sociedade, nós não somos desse reino do mundo, nós somos do reino de Deus. Mas muitos de nós estamos vivendo como os israelitas. Nós entramos para conquistar a terra prometida, que é o reino de Deus, mas a gente está se misturando com os balins. A gente está se misturando com o jeito da sociedade. A gente não tem mais diferença. Eles mentem, a gente mente um pouquinho. Eles praticam corrupção, a gente faz um pouquinho também. Eles dizem que trair não tem problema nenhum se ninguém ficar sabendo, e a gente faz isso também. E Deus continua falando, dizendo assim: não se misturem com eles, porque se vocês adorarem o Deus deles, esses deuses serão uma armadilha para vocês, e vocês terão que conviver com eles para sempre. Tempos muito parecidos, porque nós aprendemos aqui nessa história toda que Deus coloca alguns padrões que a gente não tem como fugir deles. Mas esse mesmo Deus que coloca padrão, Ele provisiona graça para mim e para você. Porque a história do povo de Israel nesse momento, sem rei, de 400 anos, é a história incansável de um Deus que oferece graça para as pessoas que menos merecem. As pessoas estão pecando contra Deus e Deus fazendo bondade para elas. As pessoas estão enganando-se umas às outras, mas ainda assim Deus está mandando um libertador para elas. Percebe a semelhança daquela época conosco? Você já se deparou com essa situação de que eu posso fazer todas as coisas, mas eu não devo? Essas decisões éticas, essas decisões morais. Você já se deparou com aquela coisa que você fala assim: ninguém está vendo, ninguém nunca vai perceber isso.
O problema é que, quando nós acostumamos com um erro, com um equívoco, a gente passa a ser condescendente com isso. E à medida que a gente passa a ser condescendente com isso, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa sem senso crítico. E quanta gente entrou para histórias de sofrimento nas suas famílias, nas suas empresas, nos seus relacionamentos, porque não percebem mais a diferença entre o certo e o errado, o bom e o mal. Não conseguem perceber, por exemplo, as diferenças de natureza humana em relacionamentos. Conhece aquela história assim que alguém está noivo ou namorando e todo mundo está enxergando que aquilo vai dar problema. O pai já avisou, a mãe já avisou, o tio já avisou, todo mundo já avisou, mas a pessoa fala assim, não, imagina, quando casar isso melhora. Quanta gente está entrando para sociedades que está evidente que vai dar problema. Mas a pessoa fala assim, não, imagina, é só uma pessoa um pouco diferente de mim, daqui a pouco a gente se acerta, aí daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas deploráveis que aquela outra pessoa vinha fazendo. Tempos muito parecidos. O texto bíblico diz assim, naquela época, cada um fazia o que achava que tinha que fazer. É diferente da nossa época? O que a gente aprende mais com a história do livro de Juízes? É que se não for Deus provocando avivamento na nossa vida de vez em quando, a gente começa a adorar deuses falsos. É por isso que a gente precisa de avivamento. Eu sei que nós temos aqui um público, alguns vindo de igrejas históricas, alguns vindo de igrejas pentecostais, alguns vindo para o evangelho agora. E quando a gente fala avivamento, quase sempre a gente pensa num ambiente com barulhos, num ambiente com muitas línguas estranhas, num ambiente chamado avivado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, avivamento é outra coisa. Avivamento tem duas coisas a ver na Bíblia. Primeira delas, um profundo senso de arrependimento. Não pode haver avivamento espiritual sem eu reconhecer que eu estou em oposição a Deus. Segundo, não há avivamento que não seja um debruçar de joelhos em oração e meditação na palavra de Deus. Sem isso, qualquer avivamento vai ser apenas um barulho. Sem isso, qualquer ideia de avivamento vai passar apenas pelas emoções. Mas amanhã vai acontecer a mesma coisa que acontecia com Juízes. Eles estavam adorando Baal de novo. Ah, pastor, não, imagina, aqui a gente não adora santo, não. Insisto, os nossos santos só têm nomes diferentes. Ele pode se chamar uma carreira profissional, ele pode se chamar riqueza, ele pode se chamar título acadêmico, ele pode se chamar religiosidade, ele pode se chamar o que você quiser chamar. Nós amamos a Deus, mas acendemos uma velinha para alguém. Há hoje cristãos que eles creem em Deus, mas vai que Deus fale, eu faço uma fezinha na cena. Garantir, né, irmão Toninho? Garante de um lado ou de outro. Há pessoas hoje que estão para as igrejas evangélicas e falam assim, quando é o culto? Domingo. Legal, porque sexta-feira eu vou lá na mesa branca. Vai que Deus fale aqui, eu garanto do outro lado. Fechar tudo, as possibilidades. É o que está acontecendo, esse sincretismo. E sabe como a Bíblia chama isso? Olha que coisa curiosa. A Bíblia chama isso de prostituição espiritual. É que a gente chama de prostituição apenas um pecado sexual fora do casamento, que é prostituição. Mas a Bíblia chama de prostituição muitas outras coisas. Por exemplo, a Bíblia vai ensinar que tudo que é feito para uma finalidade e é usado para outra finalidade, o nome disso é prostituição.
Agora fica pensando nos dons que Deus deu para você. Misericórdia mesmo. Fica pensando nas habilidades que Deus deu para você. Fica pensando na vocação que Deus deu para você. Se ela não está sendo usada para aquilo que Deus chamou, então está ocorrendo aí uma prostituição espiritual. Não, pastor, você está exagerando, imagina, Deus é amor, Ele não vai pensar assim com a gente não. Todo amor tem como característica um verdadeiro amor, uma ira santa. Você só tem uma ira santa em relação a coisas que você ama. Porque coisas que você não ama, você nem se importa. E a Bíblia vai dizer que Deus tem ciúme de nós. Deus não tolera outros deuses. Jesus é tão claro que ele fala assim: vocês não podem ter dois senhores. Porque se você agradar um, vai desagradar o outro. E sabe qual é o problema? O outro senhor, quase sempre a gente acha que é algo externo. Mas a Bíblia está falando primeiro de algo interno, é você mesmo. Quando Deus é Senhor, eu não posso ser Senhor da minha vida. Mas se eu for Senhor da minha vida, Deus não pode ser Senhor dela. Um vai afastar o outro. E o que está acontecendo aqui é um chamado de Deus para que a gente afaste os deuses falsos da nossa vida, que são sutis, Há pessoas presas, por exemplo, por consumismo. Isso é um Deus, e é um Deus falso. Você não consegue desobedecer a Ele. Tudo que você vê, você compra. Você não tem mais controle disso, você está adorando a um Deus. Percebe? Tem gente que não aguenta ver novidade. Isso é um Deus. O que a gente está fazendo com os nossos recursos, com o tempo, mostra os nossos deuses. A nossa agenda mostra os nossos deuses. Aí você diria assim: mas pastor, será que o Deus da Bíblia é um Deus então ciumento, rancoroso, que Ele não quer concorrente nenhum? Não, não é isso não. Deus não quer deuses falsos na nossa vida, não é por causa dele, Deus, é por causa da gente. Deixa eu explicar isso para você. Porque Deus sabe que deuses falsos vão escravizar você. Quer a prova disso? Pega qualquer coisa que você não consegue dizer não. Isso é um Deus falso que está dominando você. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Alguém que está dependente de drogas, ele consegue dizer não para aquilo? É um Deus que está dominando a vida dele. E é por isso que Deus não quer permitir deuses falsos, porque os deuses falsos vão escravizar você. E Deus veio para trazer liberdade. Jesus veio para trazer vida, e vida abundante. Jesus veio para mostrar que os deuses falsos não podem fazer nada por nós, mas que Ele, o Deus verdadeiro, Ele vem para nos libertar. E aquele a quem libertar, verdadeiramente será livre. Sabe para que Jesus veio? Ele veio para você ter a possibilidade de dizer não a algumas coisas. Por quê? Porque você é livre. Só quem é livre pode dizer não para alguma coisa. Veja que a sociedade sem Deus fala o contrário. Imagina, isso não é pecado não, isso não é nada de errado não. Todo mundo faz, você é livre, e quem é livre faz o que quiser. Mentira! Porque um cara que está fumando, ele não consegue parar de fumar. Então ele não é livre. O cara que está usando droga, ele não consegue parar de fazer isso. Então ele não é livre. O cara que está se embebedando, ele não consegue parar. Então ele não é livre. Quem é livre? Livre em quem pode dizer: eu posso, mas não devo. Está à minha disposição, mas eu tenho uma referência do que é certo e do que é errado. Está diante de mim,
mas isso provoca morte. Quando a gente começa a entender o que Deus está nos revelando nesse livro de Juízes, a gente pode perceber que o caos da nossa vida pode se tornar esperança se a gente ouvir a voz de Deus em nós. E é por isso que o nosso chamado hoje é para abandonar os deuses falsos. Quais as coisas que estão dominando a gente? Às vezes um Deus falso se chama raiva. Tem pessoas controladas pela raiva. Elas não conseguem ficar ficam sem domínio quando estão com raiva. Isso é um Deus falso. Outras pessoas são controladas pelo prazer. Elas querem o prazer a todo custo, em todo momento. Então ela não tem mais regras, não tem regras para comer, não tem regras para dormir, não tem regras mais para nada, porque ela quer se sentir bem. Isso é um Deus falso. E deuses falsos escravizam. O único que traz liberdade chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que o chamado de Deus hoje para você é que Deus quer transformar o teu caos em esperança. E é por isso que Ele está dizendo assim: não se misture. Pastor, isso quer dizer que eu vou ser um ET na sociedade? Que só porque eu sou cristão eu não convivo mais em sociedade? Não. A Bíblia até encoraja você a ser culturalmente inserido na sociedade, mas moralmente e espiritualmente santo e separado da sociedade. Amém, gente? Deus nos falou essa noite. Será que há coisas que a gente precisa apagar as velas para os deuses falsos que a gente está adorando? Porque senão a gente vai experimentar isso que a nação de Israel experimentou. Deus vai usar povos estranhos para subjugar a gente. Para que a gente, sendo subjugado, a gente clame a Deus. E Deus é tão bom que Ele vem em nosso socorro. Mas tem um modo diferente. O modo diferente é obedecer a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E sacrificar todos esses deuses falsos no altar do único Deus verdadeiro. O Deus revelado em Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos, eu queria orar com você. Antes que eu ore, eu queria que você falasse você mesmo com Deus. E pedisse para Ele revelar quais são esses deuses falsos que pode estar na sua vida e que você nem tinha percebido. Mas hoje, a luz da palavra de Deus colocou um farol dentro de você. E você está percebendo que há coisas que você não domina mais, mas que já estão dominando você. E se estão dominando você, isso é um Deus falso, que precisa ser derrubado, que precisa ser exterminado o seu altar, porque senão ele vai te aprisionar, ele vai te escravizar, e Deus não quer que você seja um escravo. Aliás, Deus não quer nenhum jugo sobre você, a não ser o jugo de Jesus, que Ele mesmo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Isso é liberdade. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Para a gente ter poder espiritual para dizer não a tudo aquilo que pode nos escravizar. E para dizer sim àquele único que pode nos libertar. Pai, nós oramos em nome de Jesus. E te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por começar a estudarmos juntos o livro de Juízes. Porque é muito parecido com a nossa época. Aqueles deuses que tinham nomes estranhos, só ganharam outros nomes no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo numa sociedade em que vale tudo, que cada um tem a sua verdade, e as pessoas estão sendo escravizadas, estão morrendo espiritualmente, estão sendo dizimadas,
mas o Senhor veio para trazer vida, e vida abundante. Portanto, eu oro para que o Teu Espírito venha sobre nós, e vindo sobre nós, nos revele quais são os falsos deuses que precisam ser tirados da nossa vida. Porque quando eles forem tirados, o verdadeiro Deus que traz liberdade e graça vai reinar absoluto em nós. Reina em nós, Senhor. Nós não queremos Baals do nosso tempo. Nós não queremos Astarotes do nosso tempo. Às vezes eles se chamam prazer a todo custo. Às vezes eles se chamam riqueza. Às vezes eles se chamam posição social. Eles têm nomes muito diversos. E são mais sutis do que aqueles deuses antigos. Mas têm o mesmo potencial de nos aprisionar. Liberta-nos, Senhor. Nós queremos fazer verdade a Tua palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos liberta das amarras, Senhor. Nos liberta para uma vida cheia de significado. Nos liberta para viver a Tua missão em família. Nos liberta para viver a Tua missão no nosso casamento. Nos liberta para viver a Tua visão na nossa profissão. Nos liberta para viver a Tua visão e a Tua missão no nosso ministério. Nos liberta até mesmo das coisas que a gente não enxerga como um perigo, Senhor. Mas o Senhor que vê todas as coisas, nos liberta. Nos liberta de relacionamentos de morte, Senhor. Faz a gente enxergar o perigo diante de nós. Revela aos Teus filhos o poder da maldade, Senhor, para que em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eles possam com autoridade dizer: em nome de Jesus eu te repreendo, Deus falso. Enche os meus irmãos desse poder espiritual. Poder para dizer não a tudo aquilo que escraviza. E poder para dizer sim, eu vou servir o único Deus verdadeiro. Enche-nos desse Espírito. Enche-nos para que durante a semana isso seja real em nós. Enche-nos para que casamentos sejam restaurados. Enche-nos para que famílias sejam restauradas. Enche-nos para que a gente tenha uma nova visão do nosso trabalho. Enche-nos do Espírito Santo e traz um verdadeiro avivamento para nós. Começa com cada um de nós, Pai. É o nosso pedido. Que nós não aceitemos essa frase que marca todo o livro de Juízes. E naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que vinha à sua mente. Para nós não, Senhor, nós não queremos isso, porque isso trouxe destruição à nação de Israel. Nós queremos um rei, e nós queremos o único rei verdadeiro, o Rei Jesus Cristo, que Ele reine sobre a nossa vida, que todas as áreas da nossa vida sejam submetidas a Ele, porque sendo assim, nós vamos experimentar a verdadeira prosperidade em Deus. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.